Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Todos pela Construção, mais essa semana cheia de cursos preparados para você. Como é que está o nosso áudio? Vamos testar o áudio? Tem ok aí? Todos ouvindo? Ok, muito bom. Muito bom dia, é bom ter você aqui de novo. Mais essa etapa do Todos pela Construção, uma iniciativa da Eto Soluções, da Construliga, da ABCP, do SNIC e do Sebrae Nacional, e também da ConstruLearning, a mais nova parceria na área de treinamentos e capacitação profissional que está nos apoiando aqui, parceria entre Etos e Construliga, que surge desse movimento. E eu quero convidar agora o nosso palestrante do dia, que é o Jefferson Santos. Olá, Jefferson, tudo bem? Você está aí? Olá, Davidson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Jefferson é um grande amigo. Jefferson é analista técnico do Sebrae de Minas Gerais. Ele é o responsável como coordenador dos projetos aí da linha de construção civil. Jefferson, muito obrigado pelo apoio do Sebrae nessa parceria, nesse movimento, né, o Todos pela Construção. Muito obrigado pela sua presença. E hoje o Jefferson vai falar sobre os desafios do BIM nos pequenos negócios da construção. De que maneira o BIM, veja gente, o BIM não é só para grandes corporações e grandes projetos. O BIM é uma ferramenta poderosa para o nosso dia a dia. Nós já tivemos várias palestras sobre BIM. O último webinar foi sobre o BIM. E Jefferson, agora com você, conta para nós qual a sua experiência dentro do Sebrae com as pequenas empresas e o BIM. Beleza, Davidson, obrigado. Vamos lá, começar. Justamente isso que você acabou de dizer, né? O BIM não é direcionado somente para grandes e médias empresas. Então a gente vai ver que ao longo da conversa que muitos pequenos negócios, inclusive no Brasil e fora do Brasil, já estão trabalhando em BIM, já estão aproveitando de todos os benefícios, já estão junto com médias e grandes empresas, né, atuando de forma mais inovadora, tendo todos os benefícios como redução de custo, redução do prazo de execução de obra, enfim, todos aqueles benefícios que o BIM nos oferece. Eu não vou apresentar aqui os conceitos de BIM, a gente tem aqui no movimento Todos pela Construção, né, se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão ver os nossos colegas anteriores falando sobre essa questão do BIM, eles trazem muito bem o conceito. A gente teve aí o penúltimo webinar, que foi justamente a implementação do BIM, e aí o professor lá ele coloca justamente todos esses conceitos. A gente teve a nossa colega Carla, da Criar BIM, falando sobre um case do Bloxical, então lá direcionado para indústrias de materiais, né? Então essa parte que eu vou pular, quem tiver dúvidas sobre a questão de conceitos BIM, podem voltar aí nos nossos webinários anteriores e assistir e conhecer um pouco mais sobre os conceitos. Antes de falar sobre os desafios, que aí sim realmente é aquilo que hoje a gente preparou, eu queria fazer um rápido preâmbulo, né? Vamos ver sobre essa questão do BIM. Quando a gente olha para o BIM no mundo, né? O que está acontecendo neste cenário relacionado ao BIM? Na hora que a gente olha no mundo, a gente vê as questões aí, todos os países, ou pelo menos muitos países, aqueles mais um pouco mais avançados, em relação ao BIM. A gente vê aqui, por exemplo, a Finlândia, que desde 2007 já tem a implementação do BIM, né? Tem o Reino Unido, enfim, alguns países já estão muito avançados. Aqui a gente tem o Chile, né, do nosso lado aqui, que esse ano ele começa com a parte de implementação total do BIM, né, e o Brasil, o ano que vem, mais na parte do poder público. A gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente. Então a gente vê esse movimento mundial do BIM, que a gente sabe que agora não é uma tendência, e sim um caminho, né, a ser seguido, sem volta. Então, todas aquelas empresas que tiverem dúvidas sobre a questão do BIM, né, se ele veio para ficar, se não, a gente olha no mundo, a gente vê que realmente tem aí não é uma tendência, né? Todos os países já estão aí com o nível de implementação do BIM já adiantado. A gente olha também os fóruns, né, que alguns países, até regiões, por exemplo, ali na Europa, o EuBIM, que é o europeu, que junta vários países para conversar
e entender como eles podem disseminar o BIM e implementar o BIM naquela região. A gente tem aqui o Building Smart International, que lá nos Estados Unidos, que é também muito forte, né, vem fazendo muito trabalho de disseminação do BIM. A gente tem aqui o BIM Forum Chile também, a gente tem acompanhado, visto lá que eles têm um movimento muito forte. A gente tem um movimento um pouco tímido aqui no Brasil, né, o BIM Brasil, o Fórum BIM Brasil, mas é uma tendência aí desse fórum começar a caminhar aqui com mais força, né, vamos dizer assim. Em relação ao poder público, né, o Brasil ele tem participado de uma rede BIM dos países latino-americanos. Isso aqui é estritamente para a questão do poder público, como o poder público ele pode, principalmente o federal, acelerar a implementação do BIM na questão do poder público, né? Então aqui eles se reúnem pelo menos 2 vezes por ano. Esse ano eu não sei se será possível fazer reunião em questão da pandemia, mas eles sempre fazem essas reuniões presenciais para discutir como que os países latino-americanos podem acelerar a implementação do BIM. Então, a gente vê que realmente é algo que o governo, principalmente o federal, tem atuado fortemente. E a hora que a gente parte para a questão assim, do que o governo tem feito, né? Em 2016, o Brasil assinou com o Reino Unido um termo de cooperação técnica justamente para implementação e disseminação do BIM no Brasil. A gente tem, desde 2010, a coletânea, né, de informações sobre a questão das normas BIM pela ABNT. A gente teve aqui a estratégia BIM-BR, que começou lá no antigo governo e foi dado continuidade nesse atual governo federal. Então, em 2017, teve o decreto, né, do Comitê Estratégico de Implementação do BIM, e 2019, novamente, né, uma estratégia nacional de disseminação do BIM. E agora, em abril, mês passado, a gente teve aí um novo decreto falando sobre a implementação. Então, a gente está vendo que o Brasil, pelo menos na questão do poder público, ele está adiantado e não está parado, né? Mesmo diante dessa pandemia, eles estão movimentando aí para a questão da disseminação do BIM. Quando a gente começa a ver a questão dos estados, aí descendo um pouco mais para os estados, a gente tem um consórcio, né, de integração sul e sudeste, onde 7 estados assinaram um acordo de cooperação técnica para estabelecer a estratégia de disseminação do BIM nos estados. Então a gente tem aí Espírito Santo, Minas Gerais, o Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Aqui, no dia 19 de outubro do ano passado, a gente viu os governadores assinando esse termo de cooperação. Aqui em Minas, o SEBRAE tem uma conversa muito próxima com o governo estadual, com a secretaria, e a gente tem acompanhado, a secretaria já está com praticamente uma estratégia de implementação do BIM no estado de Minas Gerais bem implementado, bem adiantado, né? A gente viu aí que o Rio de Janeiro já tem uma estratégia de implementação. Então, assim, a hora que a gente olha nessa questão do poder público, a gente vê que o poder público, tanto a nível federal quanto a nível estadual, eles já estão muito adiantados. Então, a gente precisa correr muito com as empresas, principalmente os pequenos negócios, para que quando esse poder público começar a contratar em BIM, começar a lançar editais em BIM, os pequenos negócios estejam preparados, seja para fazer projetos, seja para executar projetos junto com médias e grandes empresas, enfim, seja para atuar neste novo mercado, né? Quando a gente olha sobre as publicações, e aí eu peguei uma publicação, essa do Reino Unido, do ano passado, que eles trazem, eles fazem uma publicação nacional sobre a implementação do BIM no país. E aqui a gente viu, o que me chamou muita atenção, que eu trouxe aqui para vocês, é justamente esse gráfico, onde que na cor preta apresenta aquelas pessoas que não conhecem e não usam BIM. O azul é aqueles que só conhecem e o roxo é aqueles que conhecem e usam e estão usando o BIM. E aí a gente vê que, à medida que as empresas elas vão conhecendo o BIM,
as pessoas vão conhecendo, elas vão implementando, né? Então, o nível à medida que o nível de desconhecimento do que é BIM, de como implementar, dos benefícios, ele vai diminuindo, a gente vai aumentando, a gente viu aí, pelo menos no Reino Unido, aumentando aí o número de empresas que estavam com BIM implementado. Então, a primeira coisa que a gente já vê aqui, a questão dos desafios, é levar esse conhecimento para as pequenas empresas. Então, esse é o primeiro ponto que talvez seria importante. As empresas conhecerem o que é BIM, saberem como implementar, e aí sim a gente conseguir avançar na implementação do BIM aqui no Brasil. Aqui tem uma observação que em 2018 para 2019 teve uma pequena mudança no cálculo, né, de como foi feito, por isso que deu essa diferença, mas foi uma questão apenas de cálculo, né? E aqui a gente percebe que essas empresas, a maioria delas são pequenos negócios. Então, assim, a maioria dessas empresas lá no Reino Unido que estão implementando o negócio, estão implementando o BIM, são pequenos negócios. Aqui, incluindo, né, a pesquisa perguntava, incluindo você, quantas pessoas são empregadas na sua organização. Então, aqui mais da metade tem até 50 empresas, 50 funcionários, né, que a gente pode considerar aí que seja uma pequena empresa. Avançando mais, a gente viu aqui no mês passado, em março, na verdade, a Autodesk publicou esse material sobre transformação digital, o futuro da construção conectada. E aí, nesse material, a Autodesk ela traz para a gente informações, né, que foi captada aí com mais de 850 empresas no mundo, que ela fala que a implementação do BIM ela passa pela transformação digital. Ou seja, as empresas elas precisam caminhar nessa questão da transformação digital para também conseguir implementar o BIM. Então, aqui não é simplesmente comprar um software. Aqui eles colocam muito bem isso, que o Brasil ele é campeão na aquisição de software. Mas e as tarefas anteriores, né? E as atividades anteriores de preparação? Como que isso, né? O planejamento, a gente viu no webinar do professor Sérgio sobre a implementação do BIM. Como que se prepara para implementar o BIM? Não é simplesmente comprar um software, né? Às vezes ele compra um software que não vai servir para ele. Então, assim, a gente está caminhando, né, segundo esse relatório, a gente está caminhando de uma forma talvez equivocada na questão da implementação do BIM. Aqui talvez eles retratem a questão da grande empresa, da média e grande empresa, mas a gente percebe que muitas empresas ainda não estão planejando corretamente a implementação do BIM, e a gente tem visto cases de implementação mal sucedida do BIM e a empresa não conseguir ter todos os benefícios, né? Aqui nesse relatório, eles trazem eu trouxe aqui a questão dos benefícios, né, que a transformação digital, isso aqui vocês podem pegar aqui, esse relatório e ver lá no campo de adoção do BIM, né, e soluções de construção digital. Aqui eles trazem a questão de redução de custos, a questão de melhoria de saúde e safety, né, que é a segurança, né, a questão de controle dos custos, a questão da melhoria do controle de projetos, né, de controlar aí o tempo de implementação ou o cronograma de obra, enfim, isso tudo eles vêm com alguns benefícios. E uma coisa interessante que aqui o relatório traz é que, apesar de todas as empresas conhecerem os benefícios, né, de uma construção digital, vamos dizer assim, 95% das organizações no mundo usam menos de 50% dessas soluções nos seus projetos. Apenas 2% utilizam acima de 60%. Então, assim, a gente consegue enxergar aqui, nesse segundo, vamos dizer assim, item, que é a questão que muitos sites, muita gente já está publicando, que a construção brasileira, a construção civil brasileira tem baixa maturidade digital, né? Isso, se vocês pesquisarem aí sobre esse relatório que a Autodesk acabou de publicar, vocês vão ver aí em vários sites do Brasil
falando exatamente isso, né, que a gente ainda não está preparado para, vamos colocar, a gente não tem uma maturidade para entrar no mundo digital. E isso é preocupante, porque se o meio digital é um passo que tem que ser dado para a implementação do BIM e a gente ainda tem baixa maturidade digital, isso pode ser o segundo, talvez, não vou colocar em ordem, né, mas um outro desafio, grande desafio, que é ter a presença digital, que é estar preparado para entrar neste novo, né, aproveitar todos os benefícios do BIM. Então, a gente tem, colocando aqui a última, vamos dizer assim, a última publicação, o Reino Unido, o Brasil contratou a União Europeia para trazer informações sobre como o Brasil pode acelerar a implementação do BIM. Esse é um material um pouco antigo, 2015. Depois, se alguém quiser, todos esses materiais, eu posso encaminhar o link. Aqui, nesse material, o que me chamou a atenção foi o item 12, que fala sobre a viabilidade econômica e a capacidade em pesquisa. Né, que o governo federal, o governo, o poder público, ele poderia ou teria que propor incentivos fiscais e creditícios que contribuam para a redução de custos nas pequenas e médias empresas, de adquirir ferramentas de software e hardware exigidos para o BIM, treinamento de pessoal e consultoria para a implementação de BIM. Então, a gente hoje não tem dessa questão, ainda a gente não tem visto, né, nenhuma instituição financeira, alguma linha de crédito específica para isso. Sebrae Nacional, Sebrae Minas, a gente tem conversado com algumas instituições justamente para mostrar a eles todos esses benefícios que se eles criarem alguma linha de crédito para a implementação do BIM, todos os benefícios que essa empresa vai poder dar, não só a nível de questão de desenvolvimento do território, né, como desenvolvimento de toda uma cadeia. Então isso, vamos colocar aqui, seria um outro grande desafio nosso, é conseguir desenvolver essa questão de crédito, né? E aí, falando, né, rapidamente sobre isso, a gente já então viu que a questão do BIM para as empresas é algo que não é tendência, né, e sim uma coisa que veio para ficar. Quais são os desafios? Eu elenquei aqui alguns, né, obviamente que a gente não consegue falar todos, principalmente para mim, pequena empresa, né, a gente tem aí dezenas, centenas, talvez até milhares de desafios, mas eu coloquei alguns aqui que, primeiro, se resolver conseguir resolver esses desafios, passar essas barreiras, eu acredito que as pequenas empresas elas possam aplicar o seu, implementar o BIM de uma maneira um pouco mais tranquila. Então vamos lá. A gente hoje tem 356 mil empresas ligadas à cadeia da construção. Então aqui a gente tem construtoras, tem empresas de instalação, projetos, arquitetura, terraplanagem, enfim. De acordo com os dados aí da Receita Federal, que o Sebrae Nacional, o Data Sebrae, ele traz isso para a gente. Essas informações é de maio de 2019. Claro que a gente tem um pequeno delay aí, mas o fato é que a gente tem mais de 350 mil empresas no Brasil que vão ser impactadas. E mais de 90%, quase 90% dessas empresas são micro e pequenas empresas. Né? Então, a gente está falando aí de um universo muito grande, né? Quase ou até mais de 300 mil empresas que precisam do nosso apoio, né? Não só do Sebrae, mas de todas as instituições, para ajudá-los na implementação do BIM e tentar acelerar esses ganhos, esses benefícios. Né? Então, como eu tinha falado, um dos desafios é a questão da falta de incentivos, tanto fiscal e creditício, apoio às pequenas empresas para o uso do BIM. E aí, nessa questão, como que a gente poderia resolver esse problema? Eu vejo aqui uma saída que seria o associativismo. Então, as associações, os sindicatos, as empresas irem aos seus sindicatos, irem às suas associações e tentarem fazer pressões aí junto ao poder público ou junto a instituições de crédito, instituições financeiras, justamente para tentar conseguir esse tipo de apoio. Então, nessa questão aqui, eu vejo uma das saídas, o associativismo. Outro fator aqui é a questão da colaboração entre as entidades.
a gente vê, percebe essa tímida parceria entre as entidades que a gente chama de AECO, né, para a implementação do BIM, a implementação e disseminação do BIM. A AECO seria né, o conjunto de empresas de arquitetura, engenharia, construção e operação. Vamos dizer assim, a operação seria aquelas empresas mais que estão ligadas à construção pesada, né? Então a gente vê que existem muitas entidades, existem vários sindicatos, mas eles trabalhando de forma isolada. Às vezes falando um pouco sobre a implementação do BIM só na construção ou só na arquitetura, e a gente sabe que o BIM ele precisa ter essa colaboração, né? Então ele precisa ter toda a cadeia de forma colaborativa, né? E a gente, aqui eu trago uma questão que também é um desafio, que a gente hoje não tenha muitas alianças, né? A gente tem poucas alianças com instituições internacionais, né? A gente tem até uma conversa, né? Eu não vou dar um spoiler daqui, mas em breve a gente vai estar lançando para vocês uma parceria com uma instituição internacional que vai nos ajudar a trazer, né, uma instituição internacional que tem essa experiência, que está no meio onde as empresas já estão implementando, tem uma experiência muito maior, e a gente trazer isso para a nossa realidade e ver como que a gente trabalha dessa forma para a gente tentar acelerar. Então, em breve, a gente deve estar lançando para vocês aí essas alianças que a gente está por fazer. A gente já está em conversa com algumas instituições. Eu vou colocar aqui a europeia, né, já te dando um spoiler aí, que vai nos ajudar nessa questão da aceleração da implementação do BIM. Acelerando aqui sobre a questão, outro desafio, né, sobre a questão de implementação do BIM é a questão da produtividade. E aí não entra simplesmente a implementação do BIM. Aqui eu trouxe aqui para vocês um gráfico que a SecData, eles organizam todas aquelas pesquisas do IBGE, e é interessante que você consegue fazer alguns filtros. Eu filtrei esse aqui dos últimos 5 anos, falando sobre o custo da mão de obra da construção civil no Brasil, dos últimos 5 anos. E a gente viu aqui que aumentou cerca de 38% este custo, né? Então a gente tem um custo aumentando ao longo do tempo, né? E por outro lado, a gente tem o custo, né? Vamos colocar assim o valor, né? O preço das propriedades residenciais no Brasil caindo. A gente caiu aqui cerca de 24% nos últimos 5 anos. Ou seja, por um lado a gente tem custo de mão de obra subindo, mais de 38%, e por outro lado a gente tem o custo, né, o preço de venda do imóvel caindo 24%. Então, o que isso faz com nossas margens? Né? A margem cada vez mais achatada, e cada vez mais as empresas elas precisam de mecanismos para melhorar ou aumentar sua produtividade. Mas o que a gente percebe além disso? Né? Então, o custo aumentando e o preço diminuindo, a gente ainda percebe que as empresas, a sua grande maioria, ela tem processos ineficientes. Isso são empresas desde da indústria de materiais até as construtoras, incorporadoras, empreiteiras. A gente percebe em toda a cadeia, né, que essas empresas têm processos ineficientes, a maioria delas, né? Tem um alto custo de produção e tem baixa eficiência operacional. A gente está falando aqui simplesmente de uma produção enxuta, né, de um lean, fazer enxugar sua produção para que vocês possam ter processos mais eficientes, tentar reduzir a questão de, né, o custo de produção e ter uma eficiência operacional melhor. Então isso aqui não tem ainda uma ligação do BIM. A gente está falando antes de implementar o BIM, você precisa enxugar, né, esses processos para vocês terem um processo mais eficiente. Então esse é um outro fator, né, que pode ser encarado como um desafio, que é antes de ir para o BIM, primeiro pensar na produtividade do seu negócio.
andando um pouco mais, né, isso aqui na questão da implementação do BIM, a gente viu no último webinar que a implementação do BIM realmente precisa ser de forma, ela precisa estar dentro da estratégia da empresa. E aí um grande desafio é que micro e pequenas empresas sequer têm uma estratégia empresarial implementada, né, um planejamento estratégico implementado, né? Então, se essas empresas, primeiro, não têm um planejamento estratégico, como que elas vão poder incluir o BIM nas suas estratégias? Então, a gente consegue perceber algumas empresas fazendo a implementação do BIM de forma equivocada, apenas fazendo aquisição de software, e isso não está ligado ao seu planejamento estratégico, não tá ligado aí à alta gestão da empresa. Mesmo a gente falando para pequena empresa, o empresário, né, o proprietário, o dono do negócio, ele precisa comprar essa ideia primeiro. Não simplesmente pegar e falar com seus funcionários, faça um curso de BIM, faz um curso de Revit, por exemplo, e vamos implementar o BIM, e depois vocês me falam. Não, isso tem que estar alinhado à estratégia do negócio. O empresário ele tem que ter em mente que aquilo ali vai mudar completamente a forma dele atuar no mercado, atuar com parceiro, atuar com clientes, com fornecedores, enfim, tudo isso vai alterar e por isso precisa ter essa estratégia implementada, né? Então, esse desafio, eu acredito que o Sebrae possa ajudar, principalmente o Sebrae aí espalhado nos estados, que é a questão do planejamento estratégico. Ajudar as empresas a desenhar um planejamento estratégico e depois ajudar as empresas a inserirem o BIM nessa parte da estratégia, alinhar o BIM junto à estratégia da empresa, para que aí sim começam a pensar sobre a implementação. Outra coisa aqui que um fator extremamente importante, né, que é um desafio muito grande, que é a necessidade de digitalizar todo o processo de gestão. Quando eu coloco isso, eu trago aqui que não é simplesmente você fazer todos os seus controles, né? Por exemplo, eu tenho uma planilha de fluxo de caixa, eu tenho uma planilha que controla as minhas entradas e saídas, eu tenho uma planilha de custo. Na verdade, a gente precisa digitalizar isso tudo. Todo o processo de gestão, o empresário, ele precisa ter em mãos, né? Seja até no celular, seja no seu computador, como que o seu negócio está funcionando, né? Então, toda a parte de gestão, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, DRE, né, que é o demonstrativo do resultado do exercício, o DRE daquele empreendimento, os custos daquele empreendimento, ele precisa ter um dashboard, ou um painel que ele consiga enxergar isso tudo, né? Então, isso tem que estar também alinhado às suas estratégias de marketing, e aí começa, né, não só o marketing tradicional, mas vamos colocar aí o marketing digital, começar a pensar, né? Hoje, por exemplo, se a gente for colocar aqui no Google, eu quero encontrar uma empresa de artefato de concreto, né? Então eu coloco lá bloco de concreto, ou bloco cerâmico. Será que eu vou achar a sua empresa, né, se você for indústria de materiais? Né? Então, será que você está presente, né, digitalmente presente? Se eu colocar aqui, eu pesquisar, eu quero achar um escritório de arquitetura para fazer um trabalho para mim. Será que eu vou encontrar o seu negócio? Seja ela construtora, né, eu quero um projetista. Deixa eu ver se eu acho aqui uma empresa de projetos, né, projetos estruturais. Será que eu vou encontrar a sua empresa? Então, isso é importante, né, vocês terem todo esse processo de gestão bem formatado e digitalizado para que seja fácil o encontro, né, o público-alvo poder encontrar vocês. Então, eu coloco isso aqui, gestão de pessoas, gestão de marketing, lembrando aí da presença digital, né, marketing digital, gestão financeira, né, gestão estratégica da empresa, tudo isso de forma digitalizada. A gente vê aí no mercado muitos softwares que possam fazer isso, softwares que não seja gratuito, mas com um valor bem baixo, a softwares de alto valor agregado que possa resolver problemas aí de médias e grandes empresas. Então a gente tem hoje no mercado softwares que resolvem esse problema, né? Então não é simplesmente comprar um software, e sim implementar todo o seu processo de gestão. Isso aqui o Sebrae pode ajudar e muitas micro e pequenas empresas, né? E aqui, por último, os desafios, né, por segmento.
E é importante cada segmento encontrar os seus desafios. O Sebrae está aqui também para ajudá-los. Por exemplo, a indústria de materiais. Eles precisam ter, né, os seus materiais, as suas famílias, vamos colocar assim, catalogada em BIM. Né? Vocês precisam ter isso, todos esses materiais, sejam já os novos ou os materiais que vocês, né, já trabalham, todos eles em BIM. Porque um projetista, quando ele for modelar um empreendimento, ele precisa ir buscar essa biblioteca de materiais, né, seja ela o que for, para que ele possa modelar. Então, um projetista, como a Carla muito bem falou no webinar dela sobre o case do Boxical, ela falou, eu não consigo projetar, não consigo modelar se eu não tiver uma biblioteca. E eu vou gastar horas, né, criando uma biblioteca, sendo que existem várias empresas aí com suas bibliotecas já prontas. Então, a indústria de materiais que não estiverem, né, com seus materiais em BIM, aí eles correm o risco de perder mercado. Né? A hora que a gente parte ali para arquitetura, engenharia, projetista, a mesma coisa. Né? A gente tem visto aí médias e grandes empresas que estão deixando de fazer né, de contratar aí seus parceiros, né, parceiros aí que estavam há 10, 15, 20 anos, porque eles não têm o BIM implementado. Projetista, arquitetos de uma grande, né, que trabalham com grandes empresas, estão perdendo contratos porque eles não têm um BIM implementado. Então, qual que é o desafio desse outro segmento? E as construtoras, né, incorporadoras, empreiteiras, enfim, como que tipo, né, qual que é o nível de implementação de BIM que ela tem que ter para não perder mercado? Inclusive, quando começar, né, a gente já está vendo aí algumas prefeituras, até alguns órgãos públicos, já lançando editais em BIM. Será que minha empresa está preparada para concorrer a esses editais? E outra questão, né, às vezes você que está ouvindo aqui é do poder público, será que o poder público está preparado para contratar em BIM? Então, são esses desafios, né, que a gente precisa estar atento, né, seja ele no poder público, seja ele por segmento, seja ele na questão da construção como um todo. A gente precisa ter em mente aí todos esses desafios e saber como lidar com eles. Né? E a maioria deles, tirando a parte técnica, né, de como, por exemplo, implementar um software, a maioria deles o Sebrae pode auxiliar na implementação do BIM. Basicamente, seria esses desafios, né, que eu coloquei aqui para vocês. A gente pode conversar um pouco aqui na questão das perguntas. Quem também tiver algum outro desafio que encontra, né, que identificou um outro desafio e quiser compartilhar aqui conosco, será um prazer a gente discutir um pouco sobre isso. Eu queria deixar aqui um convite, né, para a participação do terceiro seminário BIM de Minas Gerais. Né? Esse ano a gente colocou aqui a temática BIM do início ao fim, porque a gente quer falar desde vamos dizer, do início, lá na cadeia da indústria de construção, lá na indústria de materiais até o usuário final. Então a gente quer trazer informações, né, seminários, enfim, a gente quer trazer conteúdo para toda a cadeia. Né? Então, basicamente é isso. Em breve a gente vai estar colocando aqui para vocês quando que vai ser realizado esse evento. Né? A gente já tem uma data aqui, mas a gente só está fechando algumas questões. Fiquem atentos, em breve a gente divulga para vocês. Provavelmente vai ser em setembro. Ok? Davidson, podemos ir para as perguntas? Jefferson, muito obrigado aí pela sua participação, pela forma como expôs, de uma forma tão simples, né, essa questão do BIM para o nosso dia a dia, apesar do peso, da complexidade que é na transformação de tudo isso, né, na realidade das nossas empresas. E eu gostei muito quando você colocou as etapas
para nós nos prepararmos para implantar a metodologia BIM, né? Eu acho que isso é fundamental, nós entendemos o que a gente precisa, né? O que a gente precisa fazer. Quando você menciona lá, por exemplo, produtividade, a produtividade, a gente sabe que envolve todo um contexto, né? Pela sua experiência aí, como é que está a relação das empresas em implantar metodologias que as ajudem a aprimorar a sua produtividade? Como você tem visto isso com o Sebrae? O que o Sebrae tem feito ou pode fazer para esse preparo para o BIM? Muito bem. Essa parte da produtividade, inclusive, é ter vamos dizer assim, uma característica muito forte. Até o governo federal está batendo muito em cima dessa questão de produtividade. O Sebrae tem preparado bastante. A gente tem uma linha chamada Sebrae Tech, que a gente trabalha especificamente nessa área, seja ela de desenvolvimento da parte digital, ou inovação ou produtividade, né? E aí, o que a gente tem ajudado bastante, e a gente viu um grande salto no aumento da produtividade, é a questão do Lean Construction, né? O Sebrae tem essa linha, né, nos estados, e aí cada estado ela tem a sua particularidade, então o empresário precisa ir até o Sebrae local, verificar se essa linha de Sebrae Tech está disponível, porque essa linha ela pode ajudar, né, o Sebrae ele pode entrar com até 70% de subsídio para ajudar as empresas, as micro e pequenas empresas, a implementar a melhoria da sua produtividade. E aí, a gente tem aqui vários exemplos, né, seja ela em consultoras, né, com aumento de até 30%, 40% de produtividade, e até mesmo as indústrias de materiais. A gente tem um trabalho aqui chamado PDE, né, eu acho que a nível nacional, né, junto com a BCP, inclusive, no qual você é um dos nossos consultores credenciados, que tem ajudado muito as pequenas empresas da indústria de materiais a aumentar a sua produtividade. Então, o nosso trabalho é justamente esse, né, tentar aí contribuir para as pequenas empresas e ainda contribuindo com um subsídio, vamos colocar assim, relativamente bom, grande, para aumentar a produtividade das empresas, né? Ótimo, Jefferson. Quer dizer que as empresas não estão sozinhas, né? Esse passo a passo é mais do que essa introdução que você fez, ou seja, exige a gente pegar na mão, fazer, implantar, né? Nessa linha. Exatamente. Só falando sobre esse passo a passo, né? Que eu acredito porque a gente tem visto lá fora, né, em outros países funcionando, é que primeiro a empresa enxuga seus processos, então aumenta a produtividade, até mesmo porque elas estão perdendo, estão sendo achatadas, vamos colocar a lucratividade delas, né, então elas precisam aumentar, elas precisam melhorar a sua gestão para depois, aí sim, começar a pensar em implementação de BIM. Né, não simplesmente ao contrário, né, que a gente tem visto muito. A pessoa compra o software, depois chega aqui no Sebrae e fala assim, pronto, eu já estou com um software, acabei de comprar, custou R$100 mil, e agora? Né? E aí a gente viu que realmente esse não é o caminho, né? Sim, sim. Dentro dessa linha, o Enio, nosso amigo aí, grande parceiro do Sebrae Nacional, né, o Enio colocou exatamente nesse ponto, Jefferson, onde ele aponta a necessidade da gestão de processos, estratégia e transformação digital. Quer dizer, nós temos aqui um trio, né? Exatamente. Então, olha só como que essa questão da implementação do BIM, a gente é sério, a gente está atrasado, né? Então, se a gente precisa colocar isso tudo, né? Então, assim, desenvolver a nossa estratégia da nossa empresa, desenvolver os nossos processos de gestão e fazer a implementação, né, de uma estratégia empresarial, de um planejamento estratégico, e depois a transformação digital, para aí sim, né, fazer a implementação do BIM, porque a implementação do BIM, quando a empresa faz de uma forma correta, a gente tem acompanhado aqui empresas, inclusive aqui no estado de Minas, ela está demorando 2, 3 anos para ter o seu processo de BIM implementado. Porque não é simplesmente eu comprar um software, capacitar minhas empresas, meus funcionários, e pronto, já estou com o BIM implementado. Não, a gente precisa levar isso para a prática. E às vezes um empreendimento, uma obra, demora 2, 3 anos para ser concluída. Então, a partir daí, desse projeto piloto, que aí a empresa vai saber de quais são os erros que ela cometeu, ou o que ela precisa fazer aquele ajuste fino, para aí sim ela ter, vamos dizer assim, o BIM implementado no seu negócio.
Então não é uma tarefa fácil a implementação do BIM ou rápida, né? Ela precisa de um tempo aí, vamos dizer, de maturação, né? de implementação do projeto piloto, enfim. Então, esse tempo, mais aquele tempo de preparação, isso pode, né, durar aí 5, 6, 7 anos, dependendo do tipo e do tamanho do negócio, para ser implementado, sendo que, em breve, no ano que vem, o governo federal já está exigindo a contratação, né, de projetos em BIM. Né? Então, essas empresas que ainda não começaram, ou que estão ainda na dúvida de começar a implementação do BIM, já estão muito atrasadas em relação ao mercado. E elas podem correr o risco de ficar fora do mercado em breve. Né? Quer dizer que quando nós ainda falamos, nesse momento em que a indústria já está na transformação para a indústria 4.0, nós da construção civil ainda estamos aquém nisso, né? A gente entende que o BIM tem um grande peso nesse processo, né? Para nos preparar para esse salto. Exatamente. Certo. Eu acho que foi até uma questão que a Cláudia colocou aqui. Foi, a Cláudia trouxe. Justamente falando sobre a questão da consolidação da indústria 4.0 no Brasil. Né? Inclusive, o seminário BIM que a gente fez no ano passado, em 2019, a temática era justamente essa, né? O 4.0 ligado ao BIM, né? Que tem tudo a ver. A indústria 4.0, ou a construção 4.0, ela é muito maior. O BIM, ela é uma parte desse negócio, né? Então, a hora que você implementa o BIM, vai vir com ela junto a questão da realidade aumentada, realidade virtual, de outras, né? Aquele conceito de planta gêmea, ou seja, eu consigo projetar primeiro tudo de forma virtual, saber quais são os desafios que eu teria na obra, né, e conseguir resolver esses problemas, para depois eu ir para a obra e executar meus trabalhos. Né? Então, isso, sem dúvida, é uma das formas aí que a gente vai conseguir acelerar a consolidação da indústria 4.0 no Brasil. E a gente pode dizer, então, que esse processo, quando a gente fala comparativamente ao sistema tradicional, como que a gente entende a questão dos custos disso? Existe aqui a pergunta, o processo de um projeto feito numa metodologia BIM comparado com o tradicional. Fala um pouquinho de custos, eu creio que a gente pode até ampliar um pouquinho, não é só questão de custo de projeto, né, mas o custo que isso impacta no final. Os custos, esses são talvez a grande dúvida, né, das empresas, né, sobre essa questão do custo, né? E aí a gente, mais uma vez, a gente precisa separar o segmento. Por exemplo, a indústria de materiais, ela precisa desenvolver sua biblioteca. Então, no desenvolvimento da sua biblioteca, ela tem um custo que ela não precisa, às vezes, comprar um sistema, né, ou fazer comprar um software. Ela contrata uma empresa, ela faz né, desenvolve né, as suas famílias e disponibiliza para o mercado, ou disponibiliza no seu site. Enfim, você tem um tipo de custo nesse lado. Quando você caminha para arquitetura, a turma de projetos, enfim, engenharia, né? Você tem um outro tipo de custo porque você precisa modelar, mas você não vai precisar executar aquele projeto, você não vai precisar ter a parte de orçamento, se não for um orçamentista. Então, você tem um outro tipo de custo. Eu acredito, né? E aí, colocando valores agora, né? Eu fiz uma pequena pesquisa, inclusive, para uma instituição financeira, que ela perguntou qual que seria o custo médio de implementação do BIM, e aí o custo médio, pela pergunta que foi feita aqui, não seria só aquisição ou uma licença, porque você pode entrar em qualquer um dos softwares e ver qual que é o valor dessa licença por ano, né? Isso é muito fácil e é tranquilo, né? Acho que vai ter colocado aqui algum tipo de software que né, perguntando a questão do custo. O custo não é simplesmente esse. Esse seria um custo, mas eu acredito que o custo maior é o de treinamento e de consultoria de implementação. Aí sim, a gente pode chegar, vamos dizer, uma pequena empresa, que eu tenho visto, em média, uns R$80 mil no processo todo. Capacitação dos funcionários, dos colaboradores, né? E a aquisição do software e o projeto piloto, né? A turma do projeto piloto. E hardware também, porque o software ele fica um pouco mais pesado, você precisa fazer ou adquirir um novo hardware ou melhorar, né, fazer um upgrade no seu
no seu hardware, né, no seu notebook ou no seu computador, né? E aí, a hora que você parte para a construtora, ela não precisa modelar. Então, é outro tipo de software, que é basicamente fazer a leitura. Que existem softwares desde gratuito a 500 mil reais, né? Que existem também capacitações com custo baixíssimo a capacitações que custam 25 mil reais, que eu já vi no mercado, né? Então, isso tudo depende de cada empresa, de cada segmento e o que aquela empresa quer ou ela vai trabalhar, né? Um orçamentista, ele tem uma necessidade, a fundação tem outra necessidade, a construtora, a incorporadora, o projetista, cada um tem a sua necessidade, e dentro desses segmentos você tem, ainda assim, necessidades diferentes, né? A pequena empresa, ela tem um tipo de necessidade, e a média empresa ou grande empresa, ela tem outro tipo, né? Ou seja, todo enfoque, ele tem que estar voltado para essa linha do que é essencial para o meu projeto, né? Não é simplesmente fazer agora eu vou pegar a metodologia, seguir o script e está tudo certo. Exatamente. Por isso que a estratégia da empresa é muito importante. Porque na estratégia que a empresa vai falar o que ela quer com o BIM. Né? Então, a hora que o empresário ele implementa, ele vai falar, não, eu quero o BIM para fazer isso, para trabalhar ou para esse parceiro, ou eu quero implementar na minha 100% do meu negócio, eu quero deixar, vamos dizer assim, o tradicional e passar a ser 100% BIM. Então, na estratégia, a empresa ela vai definir, e aí sim, isso vai direcionar todo o seu, a sua implementação de BIM, qual software que precisa, ou quais software que precisa, hardware, enfim. Tudo isso depende da estratégia que ele quer adotar. Por isso que é importante a empresa participar, como num sistema desse, onde você tem um programa de desenvolvimento empresarial, que vai passo a passo enxugando os processos da empresa, obviamente vai fazer o processo de BIM ficar muito mais enxuto, mais econômico. Também tem um programa para a construtora, no mesmo papel, né, onde você consegue ir nas construtoras, entendendo qual que é o business, o que é efetivamente viável. Na verdade, a gente pode dizer que não é nem só uma questão de enxugar a produtividade, mas ver o que nos é mais lucrativo como negócio, né? Já acho que esse é um ponto para pequena empresa tem a dificuldade de entender o que é, ele sai catando no escuro, o que aparece, né, no desespero. Exatamente. E isso, Davidson, eu acredito que seja comum por uma série de fatores, né? Uma delas é que o empresário, dono de uma micro pequena empresa, ele é o cara que faz tudo. Ele tem que pensar a estratégia, ele tem que pensar na parte vamos colocar, de recursos humanos, né? Atuar junto com seus funcionários, seus colaboradores. Atuar na parte da estratégia, ele é o cara que vai definir a estratégia digital, de marketing também, apesar de ter alguma pessoa fazendo isso para ele, mas ele tem que pensar nisso também. Ele tem que pensar nas finanças do negócio, ele tem que pensar na negociação com fornecedores e clientes, e ele tem que pensar na questão que é mais fundamental para o seu negócio, que é a atuação, né? Se for uma construtora, ele precisa estar acompanhando a obra, a parte operacional. Então ele é um cara que, né, o empresário de micro e pequena empresa, ele é um cara que tem que estar atento a tudo, né, sabendo tudo, porque tudo depende dele, né? As médias e grandes empresas têm lá a diretoria de marketing, que traz para o seu presidente algumas estratégias, a diretoria financeira, a diretoria da parte relacionada a processos, né, operacional, e o empresário não tem isso, né? Infelizmente, ele não consegue ter todos esses setores dentro da sua empresa. Então isso acontece justamente por isso, porque o empresário ele precisa ter a sua receita, né? Ele precisa estar atraindo o cliente. Então acaba ele fazendo, né, pegando muitos, vamos colocar assim, muitas atividades ao mesmo tempo, ou muitos negócios, muitos clientes diferentes, justamente para aumentar a sua receita e aí conseguir, né, cumprir com todas as suas obrigações financeiras, né? E aí o Sebrae justamente está junto com esse empresário para ajudá-lo a enxergar essas outras questões, vamos dizer, mais gerenciais que ele precisa, né, ter com o negócio dele, né? Bom, no mundo ideal, a pequena empresa usaria a metodologia BIM para poder ser a cenourinha ali, né, que ajuda ela a melhorar os seus processos. Mas na prática, o Lincoln até faz aqui, né, Lincoln? Um grande abraço aí para você, o Lincoln também representando a BCP, que apoia essa iniciativa em Minas Gerais. Se a gente olha, então, um paralelo da norma de desempenho,
que ela só, na verdade, com todos os benefícios que ela traz, ela só foi realmente implementada no momento em que teve força de lei, onde os órgãos exigiram. Você acha que o BIM também vai seguir essa linha? Ou será que a gente vai conseguir pelo ideal? Na verdade, esse é o caminho que o Brasil está seguindo, né? A gente tem visto aí a estratégia BIM-BR, né, sendo implementada. Se não fosse ela, acredito que a gente estaria um pouco ainda mais atrasado na implementação, né? Nas enquetes que eu sempre faço, aqui eu esqueci de colocar, mas a maioria das empresas que participam dos nossos seminários, a gente tem aí um nível de implementação de 15%, 16%, né, de todas as empresas que participaram. Por exemplo, no BIM, no seminário do BIM ano passado, a gente estava aí com 15% dos participantes, né, mais ou menos 500 pessoas, 15% estava com o BIM implementado, né? Eu fiz um trabalho em Brasília também, lá deu 14%. A gente tem feito algumas pesquisas, inclusive a FGV fez uma outra pesquisa, o número dela é muito menor, né? Chega a ser 8% de todas as empresas do Brasil estão com o BIM implementado, mas aquelas que têm participado de seminários, né, eu tenho visto aí mais ou menos 15%. Ou seja, a gente tem um número ainda baixo, mas isso poderia ser mais baixo se o governo federal não tivesse com essa estratégia BIM-BR em andamento, mostrando que vai ser implementado. Isso começou no governo anterior, né, sobre a implementação do BIM, e está sendo dado continuidade nesse governo. Então, dada a importância da implementação do BIM, né, não foi uma estratégia política, e sim de desenvolvimento da cadeia. Então, eu acredito que no ano que vem, quando o poder público começar a contratar em BIM, as prefeituras começarem a contratar em BIM, aí sim, infelizmente, esse vai ser o caminho, né? Vai ser pela dor, né? Os empresários eles vão começar a correr e querer implementar em 2, 3 meses, coisa que a gente viu que não dá. Uma coisa que eu não comentei aqui é a cultura. Eu tenho visto que a cultura da empresa ela vai mudar com a implementação do BIM, né? Então não é uma coisa de um dia para a noite. Então, assim como aconteceu com as normas de desempenho, eu acredito que o BIM tá no mesmo caminho. Quer dizer que eu não compro BIM, né? Eu aprendo, incorporo. Exatamente, né? Não existe essa questão de comprar BIM, né? Eu preciso entender, implementar e fazer com que a minha empresa se transforme, né? Então, você tem uma transformação digital e uma transformação cultural no seu negócio quando você começa a trabalhar em BIM. É isso mesmo. Jefferson, dentro dessa linha, o que você tem para falar aqui para os nossos participantes que não precisam correr atrás do prejuízo depois, né, porque já estão ouvindo isso aqui hoje, estão tendo esse privilégio de te escutar, para já se preparar a tempo, antes que sejam forçados, né, pela conjuntura. O que as empresas que estão nos acompanhando aqui podem buscar no Sebrae, tanto em Minas quanto em outros estados, que vão ser ferramentas de auxílio, você já comentou, do PDE, PDC, que são ações de consultoria, mas o que mais, ou dentro disso, que o Sebrae tem oferecido em termos para o BIM, para a pequena empresa? A primeira coisa que eu acho que tem que ter é questão do cuidado, né? Então, o cuidado e a responsabilidade de implementar o BIM. Cuidado por quê? Porque a gente tem visto vários fabricantes de softwares indo até as empresas, né, e falando que tem o BIM para vender. Então, ter esse primeiro cuidado, porque você não compra, igual a gente falou aqui, você não compra BIM. E aí muitas empresas elas estão indo por esse caminho, né? E aí, num curto espaço de tempo, elas têm chegado até o Sebrae e falam assim, poxa, agora, como é que vocês me ajudam? Né? Que tipo de ajuda vocês podem me dar? Felizmente, você fez um caminho, né, que você vai ter que voltar para seguir o caminho novamente, né? Então, esse cuidado, né, de não comprar qualquer coisa, ter o cuidado com a questão da capacitação. A gente tem visto aí YouTube, né, vários profissionais colocando capacitações, mas com o intuito de vender, né, fazer algum tipo de venda, seja de software, seja de serviço, né? Também ter esse cuidado, né, de filtrar essas questões. A gente tem muito conteúdo disponível na internet, mas saber onde buscar, né, eu acho que é a grande questão.
Então, o Sebrae, a gente está preparando, junto com o Sebrae Nacional, o Enio, né, que está aí nos ouvindo, tem uma promessa aí, da gente tentar concentrar isso tudo, né, e trazer todo o conteúdo que as empresas precisarem para que elas possam acessar. Então, a gente vamos colocar esse hub, né, que a gente fala aqui, de soluções, de conteúdo, que fala assim, eu preciso entender dessa parte do processo, onde que eu pego? E aí eu vou lá e busco essa informação. Então, a gente está tentando criar isso, mas enquanto isso não fica pronto, vocês podem procurar, né, as unidades do Sebrae, mesmo aquelas unidades que ainda não trabalham bem, não trabalham com construtoras, devido à característica da região, internamente, a gente consegue dar essas soluções. Né? Eu tenho dado, não consultoria, mas orientações para empresas de vários estados. Né? Por quê? Aqui a gente conseguiu concentrar uma série de parceiros, né? E aí um deles que eu agradeço aqui, essa parceria, é a CBIM, com C, né? Que é a Câmara BIM. Então, todas as informações que a gente precisa, essa Câmara BIM, ela tem nos ajudado. Né? E outros parceiros, como o BCP local aqui, o Lincoln, né, tem participado junto conosco aqui de uma forma bem presente. Né? Então, em função dessas parcerias, a gente conseguiu criar aí uma série de conteúdos que a gente quer disponibilizar. Então, pode procurar a unidade do Sebrae, que eles vão direcionar, pelo menos, essa solução. E buscar também o Sebrae para aquelas outras partes. Né? A gente tem muito conteúdo, muita consultoria, inclusive consultorias gratuitas na parte de transformação digital, na parte de marketing, não só marketing digital, mas marketing tradicional, a parte de gestão financeira, como que vocês podem, né, ampliar essa questão da gestão, da estratégia, né, ajudar muito a definir uma estratégia da empresa. O Enio está colocando aqui que a gente tem também a solução do Sebrae Tech, né, que ele colocou que as fichas já estão disponíveis, ou seja, a gente pode ajudar a empresa também na implementação. Hoje a gente tem um curso de introdução ao BIM aqui em Minas, mas em breve esse curso é presencial e a gente está transformando ele em digital para em breve todo o Sebrae nos estados poderem disponibilizar esse curso para as empresas. Né? Então, assim... E dentro ainda dessa capacitação, existe alguma parceria já firmada com os centros autorizados para capacitação de algum software, alguma coisa? Não, mais uma metodologia? A grande questão nossa, né, do Sebrae, e é muito pertinente essa pergunta, porque a gente não capacita a mão de obra. Por exemplo, eu quero aprender a operar um software, seja ele qual for. O Sebrae não faz isso. Isso fica com o Senai. O Senai, ele vamos colocar assim, do Sistema S, a empresa, né, a instituição que traz essa capacitação técnica. Né? Nosso trabalho é mais a nível gerencial, né, a nível de implementar alguma solução para que a empresa possa aumentar sua lucratividade, aumentar, né, os seus processos, melhorar os seus processos, contratar mais pessoas, né, enfim. Nosso trabalho é mais na parte do desenvolvimento da empresa. Ok? Existe a pergunta aqui, Cristiano, foi bem lembrada aqui, a relação entre o BIM e algumas ferramentas do conceito Lean. Né? Então, assim como tem inicialmente o Lean Manufacturing, que é a fabricação enxuta, a gente traz esse conceito para a construção enxuta, o Lean Construction, e também tem o Lean Design, que é o projeto enxuto. Você entende que essas questões do Lean e do BIM são... Você já comentou sobre isso, mas eles são bem pertinentes, né, Jefferson? Sim, exatamente. Né? Que é vamos dizer assim, o pré-implementação BIM. Né? A gente não sugere implementar o BIM se isso anteriormente não tiver resolvido. Né? Igual você colocou aí o Lean Design, tem o Lean Office, se não me engano também, né? Que é dos escritórios, né? Porque a hora que você digitaliza o seu processo, se você está fazendo alguma coisa errada, que a gente já viu, ou um processo errado, isso fica, né, você potencializa isso, né? Então, você precisa primeiro fazer todos esses ajustes, né, fazer essa sintonia fina antes de implementar o BIM. Claro que pode ser algo de forma paralela, né? Eu posso colocar minha equipe para fazer um curso de algum software e
ao mesmo tempo ter uma consultoria né, de redução de custos de Lean na minha empresa. Então, assim, isso tudo vai de acordo com a estratégia da empresa e disponibilidade financeira, né? Como é uma questão de transformação de cultura, isso precisa ser gradual e dentro de um espaço de tempo, né? Como você falou, são até 3 anos aí, não é uma coisa que a gente vai trazer imediato, né? Você tem que ajustar. Nessa parte da cultura, eu tenho acompanhado algumas empresas e tenho visto que tem empresas chegando ao extremo de separar a equipe. Ele tem uma equipe que trabalha, vamos colocar assim, na construção tradicional, e ele contratou uma nova equipe, né? Pode ser de 2, 3, um mestre de obra, um engenheiro, para trabalhar com BIM, projetos BIM. Porque essa equipe, ele tentou fazer essa transformação da cultura organizacional e ele não conseguiu. Não sei se foi por questões de falta de alguma estratégia, de alguma metodologia, mas não deu certo, porque aquela equipe não conseguiu partir para trabalhar com BIM. Ele, principalmente mestres de obra, principalmente até engenheiros que já vem aí. Tem engenheiro que falou que tinha 40 anos de trabalho e ele falou que não conseguia mudar. Para ele não fazia sentido mudar a forma com que ele ia trabalhar. Então, tem empresas, pequenas empresas, separando, né, essas equipes, porque elas não estão conseguindo, infelizmente, mudar aí a cultura organizacional, para a gente ver aí de tão sério que isso é. E também, quem estiver passando por essa questão, não precisa se desanimar, porque uma vez que é um processo, a gente tem que já partir da premissa que ocorrerão ajustes. Exatamente, certo? Né? Como foi os anteriores, né? Como até outros profissionais falaram anteriormente. Né? Quando você teve a mudança aí dos projetos, né? da caneta Nanquim para o CAD, né? E do CAD agora para o BIM. Então, são processos, né? que ao longo dos anos eles vão sendo de forma natural, né? Sendo implementados. As universidades começam a abordar isso. Então, os alunos, né? os recém-formados, eles já vêm com essa nova cultura, e aí essa transformação ela vai ocorrendo de forma natural, né? Jefferson, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a parceria do Sebrae com todas as empresas, a parceria do Sebrae nesse projeto. Também você, né, sempre levantando firme essa bandeira em Minas Gerais aí, para manter a construção sempre em dia, né, com as novas tecnologias e as atualidades. Este foi... Pode falar, então, as palavras finais aí? Na verdade, a gente tenta, né, o Sebrae não faz nada sozinho. Eu quero até agradecer todos os parceiros aqui. Se eu fosse falar das parcerias aqui, a gente ficaria mais 1 hora falando de todas as parcerias, né? Mas, enfim, eu quero agradecer todos os parceiros nossos, principalmente que estão ligados aqui à Câmara da Indústria da Construção, né? Que a gente tem aqui o Teodomiro Diniz, que é o presidente, que coordena toda essa Câmara, e todos os parceiros que estão ali dentro têm nos ajudado bastante, né? Nessa bandeira aí de trazer, né, a construção civil, levar a construção civil para um novo patamar, né? Então, esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Isso mesmo. Esse é o Todos pela Construção, é a força da rede, é a força das parcerias, por isso que estamos aqui. Esse foi mais um conteúdo, Todos pela Construção, 100 cursos online, 60 minutos, ao vivo, gratuitos para você. Faça parte desse movimento, uma iniciativa Eto Soluções, ConstruLiga, a BCP, SNIC, Sebrae Nacional e a ConstruLearning, a joint venture na plataforma de cursos e treinamentos da Etos e da Liga. Um bom dia para vocês, não percam aqui, coloquei o link também do nosso próximo conteúdo às 11 horas, também falando sobre produtividade e custos, o que o BIM contribui para isso, com Priscila de Castro. Grande abraço, um bom dia a todos. Tchau, bom dia.